tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. As meninas superpoderosas. Amém. Eu tenho sido muito grato ao Espírito Santo por ele estar falando comigo assim, de uma forma criativa, mas ao mesmo tempo muito intensa. E eu quero chamar essa mensagem de o elemento X. Em Gênesis 1, a palavra diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas se você pegar a tradução original, no hebraico, vai falar que a terra estava sem forma e vazia porque havia uma catástrofe acontecido naquela criação de Deus. E da mesma forma, o homem também estava sem forma e vazio por causa de uma catástrofe, que foi o pecado. Então, assim como o professor Otônio, ele juntou os ingredientes para poder criar as garotinhas perfeitas, Deus começou a juntar os ingredientes para nos trazer a nossa vida de volta. E o primeiro ingrediente que ele usou foi a fé. A fé é o açúcar da nossa vida. Porque o açúcar ele é a forma mais fácil e mais rápida de nós fornecermos glicose para o corpo. E a glicose ela é essencial para o nosso corpo, porque ela é essencial para o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento da nossa retina e o funcionamento dos nossos rins. Sendo assim, a fé ela é essencial para a nossa mente de Cristo. A nossa fé ela é essencial para os nossos olhos serem bons e, ao mesmo tempo, o nosso corpo ser bom também. Além disso, o açúcar ele é um calmante fenomenal, né? As meninas, mulheres, hoje vocês podem dizer quais são os poderes fenomenais de um chocolate numa TPM. E quando nós passamos por situações difíceis, situações amargas, é a fé que está lá. Quando a vida nos dá um limão, a fé vai lá e faz uma limonada docinha. E eu aprendi isso na minha vida quando eu fui diagnosticado com um câncer, há 2 anos atrás. E ali eu tentando entender aquela situação, tentando entender por que Deus estava fazendo aquilo. O meu testemunho já passou aqui, mas se alguém não ouviu, Deus usou a Regina Casé para falar comigo. Eu assistindo o Esquenta, e eu perguntando a Deus por que a Regina Casé soltou assim na TV. Por que não você? E ali eu entendi que a fé era o açúcar que eu precisava na minha vida para passar qualquer situação. E continuando, o segundo ingrediente dessa mistura é a esperança. Em Hebreus 6,19 diz que temos a esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A esperança é o tempero da nossa vida. Porque o que torna uma comida saborosa, o que torna uma comida gostosa, é o tempero. Você consegue imaginar o sabor de uma feijoada ou de um arroz sem sal? Você imagina como aquilo vai ficar sem gosto? Mas por que então o sal ele sendo tão importante, quando você olha para a feijoada e quando você olha para o arroz, você não vê o sal? Por que isso? Porque o tempero ele vive de essência, ele não vive de aparência. Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança.
É Jesus que nos tempera, é Jesus que nos dá sabor, e é Jesus que nos dá o dom gratuito da justiça. E Ele muda o nosso ser, Ele muda quem nós somos, compartilhando da essência, da natureza dEle. E o terceiro ingrediente, da qual Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, o terceiro ingrediente dessa mistura que Deus começou a juntar para trazer a nossa vida de volta é o amor. E o que é o amor? O amor é tudo o que há de bom. Tudo que há de bom se resume numa simples coisa: fruto do Espírito. E segundo a versão, a mensagem fala que o fruto do Espírito é afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. E aquela famosa passagem, na versão da mensagem, também diz que o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Deus sabe exatamente como conjugar o amor, porque Ele é o próprio verbo amar. E sendo assim, quando eu amo, quando eu demonstro amor, quando eu sirvo, quando eu entrego tudo que eu tenho para alguém, eu manifesto Deus, porque Deus é o próprio amor. Então tá aí, esses foram os ingredientes que Deus usou para nos devolver a vida perfeita. Mas Deus, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Quando Deus derrubou a graça sobre nós, quando Ele quebrou aquele recipiente, o elemento X caiu sobre as nossas vidas, nós recebemos a imensa provisão da graça. Nós recebemos a abundância dela. E foi ela, foi a graça, foi o elemento X ali que nos deu superpoderes. E para que esses superpoderes? Esses superpoderes nos fazem reinar em vida. E hoje nós combatemos o crime e as forças do mal através do que nós temos. Certa vez Jesus conversava com Nicodemos, um fariseu mestre da lei. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ao mesmo tempo que o elemento X, ele nos lavou e nos deu poder, nesse mesmo tempo, Ele fez nós enxergarmos quem nós somos e quem Ele é. E a partir do momento que isso acontece, Ele nos levou a uma regênesis, porque ali nós nascemos de novo. E hoje o reino de Deus, ele não está só no nosso ponto de vista, onde a gente pode enxergar, mas ele está dentro de nós. Hoje ele vive aqui dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. E a abundância do elemento X, que hoje transborda nas nossas vidas, ela vai começar a jorrar. Onde a gente estiver, as pessoas que estiverem passando do nosso lado, elas vão ser transbordadas pelaquela graça que está dentro de nós, aquela graça que a gente tem vivido, aquela graça que tem abundado dentro de cada um de nós. E isso vai ser, eu creio assim, que quando Deus falou que sinais iam nos seguir, a partir do momento que nós recebemos a graça, essa graça agora ela é como a cauda de um vestido de noiva. Por onde a gente passa, ela vai continuar passando aquelas pessoas. Eu creio que se nós entendermos isso, a gente vai chegar naquela realidade em que a própria sombra de Pedro curava os doentes. Não era por causa do que ele era, mas era por causa do que Deus era. O reino de Deus que estava dentro dele, que está dentro de cada um de nós hoje. E com isso manifesto, eu quero declarar aqui na vida de cada um hoje, nessa manhã,
que essa mensagem é para determinar que aonde você estiver, você vai manifestar o reino de Deus. Aonde você estiver, o reino de Deus vai ser o que vai mudar os ambientes. Isso vai ser na sua empresa, vai ser na faculdade, no colégio, onde às vezes o pecado está ali ao nosso redor, mas nós manifestamos. E ao momento que nós pisamos o nosso pé no lugar onde Deus quer que nós estejamos, ali nós manifestamos o reino de Deus. E ali não importa mais o que nós éramos, o que nós fizemos, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje nós reinamos em vida, nós reinamos sobre todos os males dessa vida, nós reinamos sobre as forças do mal e nós combatemos todo crime. Essa simples mensagem das meninas superpoderosas, eu confesso que se Deus tivesse falado comigo através do Super Choque, sei lá, um desenho que eu gostava, mas ali eu pude entender um pouquinho do que Deus estava fazendo e que hoje, não sei se alguém aqui assistia as meninas superpoderosas, mas eu assistia. E não foi um acidente quando Deus quebrou aquele recipiente e a graça de Deus caiu sobre nós. Mas o que aconteceu? O maior inimigo das meninas superpoderosas era o macaco louco. E ele era como se fosse um filho do professor Otônio. E na história ali, no desencorrer, na hora que ele estava preparando as meninas, o macaco louco empurrou o braço de Deus. E ali ele quebrou a graça. Então, aquele que um dia tirou a nossa vida, hoje ele está derrotado, porque o reino de Deus, nós recebemos poder em nome de Jesus. Amém?